receba a saudação da sua irmã em Cristo, Maria Helena, aqui da cidade de Arroio Grande, Rio Grande do Sul. Meus amados e queridos irmãos, eu quero trazer neste momento um estudo bíblico da palavra do Senhor, que traz por título A Besta de Sete Cabeças. Amados irmãos, eu quero trazer aqui um estudo verídico, da palavra do Senhor acerca desse título, A Besta de Sete Cabeças. E para começarmos este estudo, eu quero estar fazendo uma oração, para que o Senhor venha abençoar-nos neste estudo, em nome de Jesus. Amado Deus, querido Senhor e Salvador da minha vida e da minha alma, neste momento, Senhor meu Deus, eu quero te pedir misericórdia, eu quero te pedir compaixão e piedade, Senhor, da minha alma, porque eu sou pó, eu sou cinza, eu sou errante, pecadora diante do Senhor, mas pecadora arrependida, Senhor, aleluia, lutando para fazer a tua vontade e lutando para morar no céu. Em nome de Jesus te peço sabedoria, meu Pai, vinda dos altos céus, Senhor, para que eu possa, meu Deus e meu Pai, aleluia, desenrolar esse estudo bíblico, a besta de sete cabeças, em nome de Jesus Cristo. Amém, amados irmãos? Vamos começar já lendo a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, no capítulo 13 e no versículo 1 em diante, que nos diz assim a palavra do Senhor: A besta que subiu do mar, e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Aí está, amados irmãos, esta palavra, Eu quero desenrolar aqui muitos assuntos acerca desta besta de 7 cabeças, ao qual os irmãos vão ficar sabendo, verdadeiramente quais são os nomes que estão nesta besta de 7 cabeças nos últimos dias, glória a Deus, em que antecede a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nos dias em que nós estamos vivendo no tempo do fim. Meus amados irmãos, no livro de Romanos, no capítulo 6 e no versículo 23, a palavra do Senhor nos diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados e queridos irmãos, por que eu trago esse título, A Besta de Sete Cabeças? Glória a Deus. É um nome bíblico, que está aqui no livro de Apocalipse, capítulo 13, ao qual o apóstolo São João, ele teve a visão sobre esta besta. E eu quero dizer para os meus amados e queridos irmãos que esta besta de 7 cabeças, ela tem também entrado nas igrejas. E essa besta de 7 cabeças, ela foi vista já há muito tempo atrás por um obreiro de uma igreja. Este demônio, ele estava debaixo do altar da igreja. E há muito tempo eu tenho esse estudo já guardado, em minha casa. Já dei esse estudo várias vezes na igreja, glória a Deus, já há tempos atrás. E agora eu quero trazer novamente esse estudo para todos vocês conhecerem o que significa nos nossos dias a besta de 7 cabeças. Aqui nós sabemos que em cada cabeça desta besta tinha um nome de pecado. Glória a Deus, o qual este obreiro ele viu. E agora eu vou desvendar os nomes dos pecados ao qual estava na cabeça, glória a Deus, nas 7 cabeças dessa besta. E nós vimos que a inveja foi a contenda a outra, a soberba a outra, a fofoca a outra, a heresia, o adultério e a divisão. Então, amados irmãos, nós vamos começar já falando sobre a inveja. E aqui no livro de Tiago, capítulo 13, versículo 14 ao 18, nos diz assim: Glória a Deus. O espírito faccioso. Nós vamos ler aqui já na Bíblia, Glória a Deus. Vamos procurar aqui na palavra do Senhor. Tiago, capítulo 13 e versículo 14. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Vou estar procurando aqui na Bíblia, né? Capítulo 3, versículo 14. Vamos estar lendo aqui a palavra do Senhor. Mas se tende amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Amados irmãos, vamos ver aqui o que significa espírito faccioso. O espírito faccioso, amados irmãos, significa uma facção, né? Nós formarmos uma facção, o egoísmo, a ambição, o orgulho, glória a Deus. Quando a pessoa forma aquela facção, glória a Deus, dentro da igreja, aquela facção, aquele grupo, para fazer uma facção, glória a Deus, de orgulhos, de ambição, quando forma um grupo, glória a Deus, que exerce essas funções, né? Que é o egoísmo, a ambição e o orgulho, glória a Deus, dentro da casa de Deus. Isso tudo aí faz parte da inveja, né? No versículo 17 nos fala sobre a hipocrisia, que significa a falsidade, o fingimento e as más intenções. Então, meus amados irmãos, este demônio, né, aonde estava mostrando esses pecados, então nós estamos falando aqui agora sobre o pecado da inveja, né, ao qual estava em uma das cabeças deste demônio chamado a besta de 7 cabeças. Então nós sabemos que dentro de uma igreja onde há inveja e sentimento faccioso, né, sentimento de facção, glória a Deus, que é um sentimento de egoísmo, um sentimento de ambição, porque quando nós vemos que há uma inveja da parte de alguém, é porque esta pessoa ela está tentando fazer uma facção, ela está tentando usar de egoísmo, né, e ambição, ambicionando aquilo que não é seu. E aí então isso é uma inveja, quando a pessoa fica ambicionando aquilo que não é seu, é um orgulho da parte da pessoa. Por quê? Porque a pessoa ela não quer ver o crescimento do seu irmão, ela não quer ver o crescimento da sua irmã. E isso, amados irmãos, é um demônio, que é o demônio da inveja, né? Então está na vida daquela pessoa, porque ela não quer ver o crescimento do seu irmão, não quer ver o crescimento da sua irmã. Então quando essa pessoa ela sabe que o irmão ou a irmã está crescendo na sua vida espiritual, ela procura fazer alguma coisa para poder desviar a atenção das pessoas a favor deste irmão ou a favor desta irmã. Então o que essa pessoa faz? Ela vai usar de hipocrisia, ela vai usar, amados irmãos, de glória a Deus, de facção dentro da igreja, usando a falsidade, usando o fingimento e as más intenções. Então quando uma pessoa ela tem inveja, ela nunca vai ficar quietinha com a sua inveja, ela vai sempre agir. E quando ela age, aí vem o egoísmo da sua parte, aí vem a ambição, aí vem o orgulho, né? Aí vem a hipocrisia, que é a falsidade e o fingimento e as más intenções. E aí por aí vem a confusão, por aí vem o problema, por aí vem, amados irmãos, a luta para cima de um irmão, a luta para cima de uma irmã, porque isso é um demônio. Então a pessoa fica às vezes passando luta quando ela é uma bênção nas mãos de Deus, quando o irmão ou a irmã é uma bênção nas mãos de Deus, fica passando às vezes luta com alguém que o inimigo usa para se levantar contra o irmão ou para se levantar contra a irmã. Por quê? Porque Satanás ele colocou uma inveja no coração desta pessoa, né? Glória a Deus, está no livro de Tiago, capítulo 13, versículo 14 até o 18. E na segunda cabeça, amados irmãos, nós vimos que estava escrito contenda.
contenda. No livro de Romanos, capítulo 12 e versículo 17, nos diz assim: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Perdão, meus irmãos. Quando for possível, se for possível, tende paz com todos os homens. Então, amados irmãos, a contenda é uma coisa terrível. Ela é uma coisa terrível. Ela vem terrivelmente contra a vida do irmão, contra a vida da irmã. Então, a inveja puxa a contenda. A inveja, ela puxa a confusão. Ela puxa a contenda. E a Bíblia, a palavra do Senhor, fala no livro de Romanos, né? Que a ninguém torneis mal por mal. Se alguém fizer um mal contra mim, contra você, nós não podemos novamente tornar o mal daquela pessoa para ela, fazer alguma coisa contra aquela pessoa, né? Aquilo que ela fez para nós não podemos retribuir para ela com o mal também. Por quê? Porque isso não cabe a nós, mas isso cabe a Deus. Quem julga é Deus, não é nós que julgamos alguém, mas sim Deus. A palavra do Senhor nos ensina a não julgar e não tornar mal por mal. Nos fala aqui em Romanos capítulo 12 e versículo 17. Mas diz a palavra do Senhor: procurai as coisas honestas perante todos os homens. Então o Senhor quer que nós procure ser honestos diante de todos os homens. E nós sabemos, amados irmãos, que por mais que você procure ser honesta, por mais que eu procure ser honesta, jamais nós vamos conseguir ser perfeito. Muitas vezes nós erramos sim, temos as nossas falhas, temos os nossos erros, porque ninguém consegue ser perfeito. Por que, amado irmão, que eu digo assim? Eu digo isso porque muitas das vezes nós procuramos acertar as coisas. E tentando acertar, nós acabamos errando. Tentando acertar, nós acabamos errando. Tentando ajudar alguém, nós procuramos muitas vezes, queremos ajudar aquela pessoa, mas às vezes a pessoa não quer ser ajudada, às vezes a pessoa se ofende com a nossa ajuda, nós queremos às vezes com amor tentar arrumar as coisas, mas aquela pessoa entende de outra maneira, e aí é que causa a contenda dentro da igreja. Isso, o que traz isso? É Satanás que traz. É um demônio. Ele faz a pessoa entender errado, ele faz a pessoa nos interpretar mal, para trazer a contenda. Mas o que nós vamos fazer? O que o Senhor manda nós fazer? Se for possível, diz aqui no livro de Romanos capítulo 12, versículo 17, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Quando estiver em vós. Por quê? Porque às vezes nós queremos ter paz, mas as pessoas não querem ter paz conosco. Muitas vezes você luta para ter paz com alguém, mas a pessoa não quer ter paz com você. Você busca a paz, mas a pessoa não quer aceitar a paz. Então, por isso que a palavra do Senhor diz, se for possível, porque às vezes não é possível. Às vezes nós queremos, ou você quer, mas não consegue. Às vezes não é possível você conseguir. Então, se nós não conseguirmos ter paz com todos os homens, se as pessoas não querem ter paz conosco, nós estamos com as nossas mãos limpas. Você está com as tuas mãos limpas, porque a pessoa não quer ter paz com você. O homem não quer ter paz com você, meu irmão. A mulher não quer ter paz com você, minha irmã ou meu irmão. Então, amados irmãos, se for possível, vamos ter paz com todos. Procurar a paz, apaziguar as coisas. Ainda que muitas vezes a pessoa nos entenda errado, mas vamos procurar apaziguar as coisas. Porque Satanás, ele gosta da contenda. É ele que traz a confusão dentro da casa de Deus. Por quê? Porque ele quer derrotar os cristãos. Ele sabe que se ele conseguir derrotar um irmão, se ele conseguir derrotar uma irmã, é menos um soldado na batalha para lutar contra ele. E aqui nós vimos também a terceira cabeça, né, que é a soberba. A terceira cabeça da besta estava escrito soberba. Isaías capítulo 2, versículo 11 ao 12. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado neste dia. Olha o que diz a palavra do Senhor, né? Isso aí é muito forte, né? Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia.
Nós podemos dizer que esse dia pode ser o teu dia, esse dia pode ser o meu dia, mas nós sabemos também que chegará um dia em que Deus irá julgar todas as más obras. Deus irá julgar os olhos altivos dos homens, irá julgar o coração soberbo, irá julgar a altivez das pessoas, né? Quando as pessoas são arrogantes e não querem aceitar você, não querem aceitar a tua humildade, quando as pessoas são egoístas, glória a Deus, o Senhor, Ele irá abater o soberbo e vai exaltar aqueles que são humildes, aqueles que são fiéis. E Ele, o Senhor, será exaltado nos seus servos. O Senhor será exaltado nas suas servas, porque o Senhor, Ele conhece o coração de cada um. O Senhor conhece o teu coração, meu amado irmão. O Senhor conhece o teu coração, minha amada irmã. Ele sabe o que está dentro do teu coração. Ele sabe da tua obediência, Ele sabe da tua sinceridade com Deus. Então os olhos dos homens serão abatidos e a altivez dos varões serão humilhada. E só o Senhor será exaltado naquele dia que pode ser o teu dia. O Senhor pode exaltar você naquele dia e Ele poderá ser exaltado através da tua pessoa. Agora nós vamos ver a quarta cabeça, glória a Deus, da besta de 7 cabeças, a fofoca, né? A fofoca, glória a Deus também, ela tem trazido muitos problemas para a casa de Deus, muitos problemas para a igreja do Senhor, porque muitas vezes a pessoa escuta algo e ela não consegue ficar calada. Quando ela escuta alguma coisa, ela não consegue ficar quieta, orando a Deus, ela tem que passar à frente aquilo. Ela tem que passar, mas a irmã falou isso de você, o irmão falou aquele outro. Muitas vezes a pessoa acaba falando alguma coisa que não é nem uma ofensa, mas às vezes por causa de uma coisa pequenininha, causa uma baita de uma confusão, né? Eu nunca esqueço de uma certa história que foi contada, uma história verídica, né? Que foi contada por um pastor que eu escutei, que uma certa vez uma irmãzinha, né, ela gostava muito de fazer fofoca e ela passou na frente da casa do pastor. E a esposa do pastor, aí viram ali um ratinho, né, dentro da casa, e a esposa do pastor gritou e o pastor pegou um cabo de vassoura, uma vassoura, e começou a correr atrás daquele ratinho, né, tentando matar aquele rato porque a sua esposa estava com medo. Mas passou a irmãzinha fofoqueira na frente e achou que o pastor estava dando de cabo de vassoura na sua esposa. Por quê? Porque não viu direito o que estava acontecendo. Ela não viu direito o que estava acontecendo. Então ela já saiu comentando sem ela ver verdadeiramente o que estava acontecendo. Isso, meus amados irmãos, tem acontecido dentro das igrejas. E esse pastor conta, né, que esta irmãzinha saiu dali e foi para uma outra irmãzinha perto da casa dela, também fofoqueira, e ela disse assim: olha, irmã, sabia que eu passei na frente da casa do pastor e vi o pastor dando na esposa de cabo de vassoura. Aí o que aconteceu? Dali a outra irmãzinha também saiu fermentando para uma e para outra, e ali foi até o ouvido do pastor líder, né, do pastor presidente da igreja. E aí o pastor chamou, né, o presidente da igreja, o responsável por aquele pastor, chamou ele e falou para ele: olha, você vai ter que ser suspenso do teu trabalho da igreja, do teu cargo na igreja, porque você bateu na esposa. E ele tentou explicar, mas não adiantou, porque aquelas irmãs tinham falado daquela maneira, e eram duas irmãs falando a mesma coisa. Então esse pastor administrativo, ou seja, presidente, ele acreditou mais nas irmãs do que mesmo no pastor que estava ali trabalhando ao lado dele. E, amados irmãos, então ele colocou aquele pastor em prova, né? E a vida daquele pastor foi de mal a pior. A vida dele foi prejudicada muito, tremendamente prejudicado o seu ministério por causa da boca daquelas irmãzinhas. Quando elas souberam que o pastor estava sendo punido e elas descobriram verdadeiramente a verdade, o que realmente tinha acontecido, aí elas foram pedir perdão para o pastor. Só que o pastor, ele falou assim: pegue um saco de pena e vamos lá para aquele monte. E chegando no monte, disse para aquelas irmãzinhas: agora vocês peguem esse saco de pena e joguem aqui. E elas jogaram.
aquele saco de pena. Depois ele disse para elas: agora vocês junte tudo. E elas disseram: é impossível, pastor, juntar todo esse saco de pena. E ele disse: pois assim também aconteceu comigo. Ainda que vocês me peçam perdão, eu perdoo vocês, mas o meu ministério nunca mais será o mesmo. Então, amados irmãos, isso tem acontecido muito. Muitos irmãos têm sido prejudicados, muitas irmãs têm sido prejudicadas, muitos pastores têm sido prejudicados, e isso é um demônio. Isso é um demônio. Isso aí é um demônio, é a besta de 7 cabeças, é um demônio que está, amados irmãos, entrando nas igrejas para trazer problemas e para estragar o ministério dos pastores, obreiros, evangelistas e missionários. Então nós vimos, amados irmãos, aqui no livro de Atos, capítulo 15 e versículo 24, nos diz assim: portanto, ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Olha aí, no passado acontecia isso. O apóstolo Paulo estava agora falando com aquele povo, né, da igreja lá de Atos, do livro de Atos. Portanto, ouvimos que alguns que saíram dentre vós, ou dentre nós, vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento algum. Então, meus amados irmãos, naquela época, naquele tempo também acontecia isso. O apóstolo Paulo também sofria ataques. O apóstolo Pedro sofria ataque. Os maiores pregadores do Evangelho de Cristo sofreram ataques. Jesus sofreu por nós. Jesus também foi caluniado, Jesus também foi injuriado, mentiram contra Jesus. E agora nós vimos que depois, aqueles discípulos do Senhor que ficaram para cumprir o ministério que o Senhor colocou em suas mãos, também agora começaram a sofrer esses mesmos ataques. Mas o próprio Jesus, ele avisou aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencereis. Nós temos, amados irmãos, que carregar o vitupério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vimos que os pastores, os missionários e grandes homens de Deus, líderes do Senhor, tanto grandes como pequenos, têm sofrido ataques terríveis de Satanás contra as suas vidas. Por causa de que, amados irmãos? Desse demônio chamado fofoca, né? Que tem entrado nas igrejas e tem prejudicado a vida de muitas pessoas, tem denigrido a imagem dos meus irmãos, tem denigrido a imagem das minhas irmãs. Hoje nós vimos que é moda, né? As pessoas agora estão usando a internet. De antes, o crente usava muito, era a televisão. O demônio, Satanás, entrava muito na vida dos crentes através da televisão. Agora, os crentes não têm televisão, mas tem a internet, né? Aonde está sendo pior ainda do que a televisão. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados e queridos irmãos, vamos ter muito cuidado, né? Para que nós não venhamos cair neste erro tão grande que é a fofoca, né? Glória a Deus, porque muitas vezes nós achamos que estamos ajudando alguém. Às vezes nós dissemos: mas eu tenho que denunciar o pecado, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Mas, amados irmãos, denunciar o pecado é outra coisa. Às vezes, meus amados irmãos, a pessoa fica vendo o defeito do seu irmão, o defeito da sua irmã, o erro de alguém, porque todos têm erro, todos têm falha, ninguém são perfeitos, né? Ninguém consegue ser 100% perfeito, somente Jesus é perfeito. E às vezes nós vemos um erro no irmão, um erro na irmã, uma falha, e nós saímos aí comentando, saímos colocando na internet, fazendo comentários do pastor, comentários do missionário, da missionária, comentários de um, comentários do outro, e nós achamos que nós estamos denunciando o pecado. Isso não significa denunciar o pecado. O Senhor manda nós pregar o Evangelho a toda criatura. O Senhor manda nós pregar a sua palavra, levar a sua palavra ao pecador. Agora, olhar a vida do irmão, olhar a vida da irmã, o defeito do irmão e denunciar o defeito do irmão, ir para a internet falar, isso não é, amados irmãos, denunciar o pecado, isso é fofoca, né? Isso é fofoca, isso aí é contenda, isso aí é confusão. E Deus, Ele vai pedir conta dessas coisas.
Deus vai pedir contas. Porque quando nós fazemos uma coisa dessa, nós estamos denigrindo a imagem do nosso irmão, da nossa irmã. E Deus não está agradado com isso não, meus amados irmãos. Eu digo de coração para todos os nossos amados irmãos e com toda certeza do que eu estou falando, tendo certeza que o meu Deus, Ele está escrevendo aquilo que eu estou falando. Isso não agrada aos olhos do Senhor. Isso aí é fofoca. E a fofoca é pecado diante do Senhor. Isso é um demônio, né? Também nós vamos ver agora a quinta cabeça dessa besta de 7 cabeças, é a heresia. Estava escrito a heresia em uma destas cabeças, né? Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, nos diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então, amados irmãos, isso aqui é outra coisa que tem entrado dentro das igrejas, a heresia, né? Muitos estão ali com vassoura ungida, com lenço ungido, com muitas outras coisas, feijão ungido, enfim, tantas coisas, e estão vendendo aquilo ali, dizendo que se comprar vai receber a bênção, mas o Senhor, nosso Deus, Ele não vende bênção, o nosso Deus não vende a bênção. Não precisa nós comprar um lenço ungido, uma vassoura ungida, um grão de feijão ungido, enfim, para que nós venhamos receber a bênção. É só nós dobrar o nosso joelho. A palavra do Senhor nos ensina que nós dobramos os nossos joelhos e pedimos a bênção para o Senhor, e o Senhor nos dá a bênção. Então hoje nós temos visto muitas heresias, às vezes a gente vê ali na internet muitas heresias, muitas coisas acontecendo, pastores subindo em cima das pessoas, né? Pisoteando as pessoas, mandando as pessoas até comer pasto no campo, e enfim, tantas coisas que a palavra do Senhor não fala nada disso aí. Isso tudo são heresias e nós temos que ter muito cuidado. Isto é um demônio terrível que tem entrado nas igrejas para confundir a mente dos cristãos e também daqueles que não conhecem a palavra, né? Como nos dizem, envergonhando o evangelho do Senhor Jesus, envergonhando aqueles que nada têm, aqueles que nada conhecem. Então nós temos que ter muito cuidado. Então, amados irmãos, falso profeta é aquele que usa de heresia na casa do Senhor. Irmão e irmã que prega a verdade não é falso profeta. Hoje eu vejo pessoas, amados irmãos, na internet dizendo: olha aí o falso profeta, olha a falsa profeta, sendo que a irmã, sendo que o irmão está pregando a verdade, está fazendo a obra de Deus como ele está fazendo. Hoje um pastor se levanta contra o outro, o obreiro se levanta contra a obreira, contra missionário, contra missionária, contra pastores, contra líder, dizendo que são falsos profetas, sendo que esta pessoa, este pastor, este missionário, esta missionária está fazendo a obra como ele está fazendo, mas ele está dizendo que o irmão ou que a irmã é um falso profeta. Amados irmãos, falsos profetas são aqueles que usam de heresias dentro da igreja e que não pregam a sã doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falso profeta é aqueles que pregam a porta larga e não o caminho estreito. Mas muitos estão tentando confundir a mente dos crentes, dos irmãos, das irmãs, dizendo: olha, o irmão fulano, a irmã, o irmão tal, a irmã tal, o pastor tal, o missionário tal, o líder tal, ou a missionária tal é falso profeta. Como falso profeta, se ele está pregando a verdade? Como falso profeta, se ela está pregando a verdade? Amados irmãos, isso também é fofoca. Isso também é fofoca. E nós vamos prestar conta diante de Deus por todas estas coisas. Se nós, amados irmãos, não vigiarmos, se a pessoa que fala estas coisas não vigiar, vai prestar conta diante de Deus das suas palavras, daquilo que está falando. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E depois, amados irmãos, no último dia, muitos não terão desculpa. Não terão desculpa que não ouviram a palavra do Senhor. Porque hoje, meus irmãos amados, hoje nós vimos muita soberba, muito orgulho da parte de algumas pessoas. Eles não querem ser exortados
por um obreiro, eles não querem ser exortados por um irmão, por uma irmã, eles não querem ser exortados, até mesmo pastores, eles não aceitam, líderes, eles não aceitam ser exortados por alguém que não são superior a eles. Eles querem ser superior à pessoa, acham que são superior, então eles não aceitam o conselho de ninguém. E às vezes estão errando, estão fazendo as coisas ao contrário da palavra do Senhor, mas estão achando que estão certos. Por quê? Porque a soberba tem tomado conta destas pessoas. Mas vamos ter muito cuidado para que nós não venhamos, glória a Deus, pecar contra o Senhor, para que nós não venhamos, amados irmãos, nos acharmos em falta diante de Deus, irrepreensíveis diante do Senhor. Não é porque nós temos um cargo, não é porque nós somos alguma coisa na obra do Senhor, não é porque Deus tem colocado uma posição na nossa vida, uma posição espiritual na nossa vida, ou um título de missionário, pastor, missionária ou líder, é que nós vamos ficar acomodados, achando que nós sabemos tudo, e se nós erramos, não queremos ser repreendidos pelo Senhor, porque Deus, Ele pode usar até mesmo uma criança para nos repreender. Louvado seja o nome do Senhor. E a sexta cabeça estava escrito adultério. Isso também tem derrubado muitos cristãos. Isto também tem derrubado muitos pastores, líderes, missionários, missionárias, obreiros, esse demônio terrível do adultério. Hoje nós vimos, amados irmãos, nas igrejas, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. As igrejas, amados irmãos, estão, glória a Deus, com adultério atrás dos púlpitos das igrejas. Muitas pessoas estão no altar da igreja, mas estão em adultério. Estão pregando a palavra do Senhor, mas estão em adultério, no segundo casamento, no terceiro casamento. Estão até mesmo traindo o seu esposo, traindo a sua esposa. Glória a Deus, esse demônio terrível dentro das igrejas, para escandalizar a obra do Senhor. Nesses últimos dias nós temos visto o escândalo dentro das igrejas por causa desse demônio terrível que está aí nesta besta de 7 cabeças, que é o demônio do adultério. Livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4, nos diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. Então, amados irmãos, ninguém vai ficar impune. Ninguém vai ficar impune com este pecado terrível. Se não se arrepender, amados irmãos, de estar no adultério, no segundo casamento, no divórcio, né? Porque a palavra do Senhor, ela nos fala que Deus, Ele odeia, né? Ele odeia o divórcio. Deus não se agrada do divórcio. Glória a Deus, Ele não gosta do divórcio, e muitos têm feito isso, têm se divorciado, não têm dado certo o casamento, ao invés de dobrar o seu joelho, ao invés de orar, jejuar pelo seu casamento, acha mais fácil separar e casar de novo. Mas isso é um pecado grande, terrível, diante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Também aqui, amados irmãos, glória a Deus, a palavra do Senhor, ou seja, a sétima cabeça desta besta de 7 cabeças, nos fala também sobre a divisão. E este assunto aqui da divisão, ele vai ser mais longo, né? Este assunto sobre a divisão, porque isto aqui é terrível, amados irmãos. Judas, versículo 19, porque não temos capítulo em Judas, né? Judas, versículo 19, nos diz assim: estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Isso é muito forte. Essas pessoas são as que causam divisões sensuais, porque eles não têm o Espírito. Então, amados irmãos, a divisão é terrível quando uma pessoa causa divisão. E nós sabemos, amados irmãos, que a divisão, ela começa dentro da igreja. Muitos dizem assim: mas o irmão dividiu a obra porque saiu da obra. Ele dividiu a igreja, e às vezes o irmão sai da igreja e outras pessoas saem junto, né? Às vezes sai junto, então a pessoa fica dizendo: mas a irmã dividiu a obra, o pastor dividiu a obra, saiu e levou uma porção junto. Muitas vezes não é por isso. Muitas vezes a pessoa sai, uma pessoa sai daquele ministério porque Deus chamou ele para outro ministério.
Deus chamou ele para outro ministério. E às vezes aquele pastor já tem aquelas ovelhas e aquelas ovelhas amam aquele pastor. E por isso saem junto, porque amam aquele pastor, se dão bem com aquele pastor, não querem deixar aquele pastor e acabam saindo junto. Isso não significa que é uma divisão, porque a divisão ela começa dentro da igreja. Agora, quando nós saímos da igreja, amados irmãos, revoltados, né? Quando nós saímos da igreja rebelados, isso sim é divisão. Se, por exemplo, eu não concordar com alguma coisa que o meu pastor está fazendo e eu saio da igreja, ao invés de eu conversar com o meu pastor, ao invés de eu ter um diálogo com o meu pastor, ao invés de eu falar com ele, fazer uma reunião com o meu pastor, trazer na presença do meu pastor aquilo que eu não estou me agradando, que eu não gostei, trazer para ele resolver, não, eu acabo saindo fora, eu acabo indo para outra igreja, enfim. Não, isso sim é divisão. Mas sair da igreja, sair de um ministério, porque foi chamado para outro ministério, porque Deus levantou outro ministério através deste irmão ou desta irmã, isso não é uma divisão. A divisão ela começa dentro da igreja. Muitas vezes a pessoa não concorda com o seu pastor, não concorda com o seu líder, não aceita uma repreensão. Às vezes a pessoa está errada em alguma coisa, o pastor repreende, a pessoa não aceita a repreensão. Às vezes a pessoa não aceita alguma atitude do seu pastor, do seu líder, ou enfim, de alguém que está ali na frente de um trabalho. Então a pessoa faz o quê? Ela vai fazer guerra, né? Ela vai fazer guerra. Como eu já tinha falado aqui sobre a contenda e sobre a inveja, ela vai fazer o quê? Sobre a soberba também eu tinha falado. Então isso tudo vai trazer a mesma coisa. Ela vai fazer o quê? Trazer guerra. Ao invés dela fazer o melhor, que é conversar com seu pastor, dialogar com seu pastor, explicar a situação que está acontecendo, trazer para o seu pastor a situação e tentar ajeitar as coisas, a pessoa acaba saindo fora, né? Aí a pessoa vai fermentando a cabeça de um, vai fermentando a cabeça do outro. Mas o pastor é isso, o pastor é aquilo, o irmão é isso, a irmã é aquilo, e aí vai fazendo aquela fermentação dentro da igreja, né? Como eu já tinha falado sobre a fofoca, vamos ver aqui, sobre a fofoca, sobre a inveja, a contenda. Aí a pessoa vai falando, vai fazendo fofoca, contenda dentro da casa de Deus, e aí vai criando uma divisão dentro da igreja, E aí Deus às vezes não consegue operar. Por quê? Porque a divisão está ali dentro. A pessoa não está concordando com as coisas e está ali dentro, né? Sem concordar. O pastor prega, a pessoa revida. O obreiro prega, a pessoa revida. A obreira prega, a pessoa revida. E fica ali, né? Fica ali. Chega um ponto que a pessoa vai acabar saindo, porque a pessoa não vem conversar e dizer que está descontente por alguma coisa, não vem trazer o seu problema para o pastor, não vem trazer, não vem dialogar, não vem conversar com o pastor, mas fica ali dentro fermentando, dentro da igreja. E isso sim é uma divisão. E aí a pessoa acaba saindo da igreja, né? E depois a pessoa vai embora e aí diz que foi por isso, foi por aquilo, sendo que a pessoa não conversou, não dialogou, não procurou resolver o problema na paz, né? Na paciência, não procurou resolver as coisas. E a pessoa sai. E dali a pessoa vai depois e funda um ministério. E isso sim, amados irmãos, é divisão. Glória a Deus. E nos diz aqui a palavra do Senhor que estes são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Glória a Deus. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, nos fala sobre a rebelião. A rebelião é terrível, né? Nós vimos que, glória a Deus, nos fala sobre Absalão, né? Absalão, o que ele fez, amados irmãos? Ele fez uma divisão contra o seu próprio pai, chamado Davi. Davi tinha um filho chamado Absalão, e ele fez o quê? Ele, por inveja do seu pai, por querer ser alguma coisa, por querer ser grande, por querer ser rei, ter uma posição maior, ele fez o quê? Ele fez uma divisão no meio do povo de Israel e contra o seu próprio pai.
Glória a Deus. Em Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. O que significa, amados irmãos, a palavra porfiar? Discutir, competir e lutar, né? Isso significa a palavra porfia. A porfia significa discussão, competição e luta. A pessoa fica lá competindo, discutindo e lutando contra a obra do Senhor, contra o trabalho da obra do Senhor. E às vezes a pessoa não chega no pastor para conversar com o pastor, ter um diálogo com o pastor, para ver se consegue resolver aquele problema ou sair da mente daquela pessoa, que muitas vezes o inimigo semeou aquilo no coração da pessoa e a pessoa não sabe que foi o inimigo que semeou. E a pessoa fica fazendo contenda, confusão e não vai conversar com o pastor. Não vai dialogar com o pastor. Não vai pedir oração para o pastor e dizer: pastor, está acontecendo isso e isso, eu não estou concordando com tal coisa, assim, assim. E a pessoa não vai buscar ajuda. A pessoa fica fechada dentro de si própria, dentro de si mesmo, e isso é um demônio, o demônio da divisão que está entrando no coração da pessoa. E a pessoa fica ali, fechada dentro de si, dentro de uma caixa, né? E não sai daquilo ali. Não consegue falar para o pastor o que está acontecendo consigo, que o seu coração não está, glória a Deus, de acordo com o trabalho da obra. E ali a pessoa muitas vezes sai até mesmo fermentando, contando para outras pessoas, falando que o pastor é isso, que o pastor é aquilo, começa a contenda, a confusão, a divisão. E muitas das vezes acontece que nem aconteceu com Absalão. Absalão começou agora a falar mal do seu próprio pai, começou a botar defeito no seu próprio pai e começou a juntar um povo a favor dele. E aí muitos já estavam do lado de Absalão e contra Davi. E quando Davi percebeu, Davi já estava sendo traído pelo seu próprio filho. E isso tem acontecido nas igrejas, meus amados irmãos. Muitas vezes o pastor é inocente, nem sabe o que está acontecendo. O pastor muitas vezes luta para fazer a obra do Senhor com amor, com carinho, mas tem alguém ali que não está concordando com o trabalho. Mas a pessoa não é capaz de chegar no pastor e dizer: pastor, eu não estou concordando com isso, eu não estou aceitando isso, eu queria que fosse desse jeito, enfim, para ver o que o pastor pode fazer para resolver o problema. Não, a pessoa não fala. E aí a pessoa sai da igreja e botando culpa no pastor, botando culpa num, botando culpa no outro, sendo que a pessoa mesmo é que criou a confusão, sendo que a pessoa mesmo está criando, porque a pessoa fica encerrada dentro de si, aquilo fica ali e não sai do coração da pessoa, porque é um demônio, né, que está lutando, o demônio da divisão, para que não haja união dentro da casa do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler novamente em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Como eu já falei, que porfiar é discutir, competir e lutar. A pessoa fica competindo, discutindo e lutando contra a obra do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui nós vamos ver, amados irmãos, mais alguma coisa. Glória a Deus a respeito desse estudo aqui. Glória a Jesus. Como eu falei para os irmãos que a divisão ela começa dentro da igreja. E nós vimos que a divisão ela já começa em primeiro lugar. Começa pela inveja, porque a inveja traz a divisão. Em segundo lugar, pela contenda. A contenda traz a divisão. Em terceiro lugar, pela soberba. A soberba também traz a divisão. Quarto lugar, pela fofoca. Ela também traz a divisão. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vimos aqui, amados irmãos, vamos trazer aqui uma reflexão a respeito desse assunto. Quando o nosso corpo está bem, o nosso estômago, tudo que comemos nos faz muito bem. Quando o nosso corpo, amados irmãos, está bem, não está enfermo, não está doente, tudo que nós comemos nos faz muito bem. Quando uma pessoa, amados irmãos, ela está no primeiro amor, ela não enxerga pecado, ela não enxerga erro de pastor, ela não enxerga erro de obreiro, ela não enxerga erro de membro, ela não enxerga erros dentro da igreja, porque toda igreja tem erro.
Toda a igreja, amados irmãos, ninguém é perfeito. A igreja é feita de povos e nem todos são perfeitos. A igreja é feita de povos, a igreja é feita de pessoas e nem todas as pessoas são perfeitas. O pastor não é perfeito, a esposa do pastor não é perfeita, os filhos do pastor não são perfeitos. Mas quando uma pessoa está no primeiro amor, ela faz o quê? Ela não consegue ver o pecado, ou seja, o erro, porque pecado é uma coisa e erro é outra. Pecado é uma coisa e falhas são outra, como eu sempre digo e dei um estudo, né, sobre pecados voluntários e pecados involuntários. Então muitas vezes a pessoa não consegue ver o erro e nem mesmo o pecado quando a pessoa está no primeiro amor, nem mesmo o pecado dos outros. Porque a pessoa está no primeiro amor, a pessoa quer corrigir a sua vida própria, ela quer ser fiel, ela quer obedecer a palavra. E isso se enquadra nesse assunto, né? Quando o nosso corpo está bem, como a nossa alma, né, está bem, ou o nosso estômago, tudo que comemos nos faz bem. Isso é uma comparação. Se o teu corpo está doente, se o teu corpo está mal, você não consegue nem se alimentar. Tudo que você come lhe faz mal, porque o seu corpo está mal, o seu corpo está febril, o seu corpo está enfermo. Mas quando estamos doentes, tudo que comemos nos faz mal. Glória a Deus. Tudo que comemos nos faz mal. O corpo está enfermo, né? Assim é a nossa vida espiritual. A partir do momento que ficamos doentes espirituais, tudo que recebemos da palavra de Deus nos faz mal. A partir do momento que nós ficamos enfermos espiritual, fraco na fé, já não oramos mais, já não jejuamos mais, já não vigiamos mais, aí nós vimos tudo que é defeito na igreja. Tudo que é erro, tudo que é defeito. O irmão tem defeito, a irmã tem defeito, o pastor tem defeito, a esposa do pastor tem defeito, esse irmão tem defeito, essa irmã tem defeito, isso aqui não está certo, aquele outro não está certo. Por quê? Porque nós estamos enfermos espirituais. Porque quando nós, amados irmãos, não estamos enfermos espirituais, nós não estamos na carne, nós estamos no espírito. Mas quando nós estamos enfermos espirituais, já não estamos mais no espírito, já estamos na carne. E quando nós estamos na carne, aí vem tantas coisas na nossa vida, nós não conseguimos mais enxergar as coisas espirituais, mas somente aquelas que são carnais. A pessoa que está doente espiritualmente falando, está sempre vendo um erro em tudo dentro da igreja. Essa pessoa já está vencida pela besta de 7 cabeças, amados irmãos. A pessoa já perdeu a comunhão com Deus e quer convencer os outros a agirem da mesma maneira. E é um veneno de serpente, né? Aquele veneno da serpente. Quando abre a boca, envenena todos os que estão ao seu redor. Mas quem tem o Espírito de Deus sabe discernir quem é quem e não se deixa enganar por ela. Por ela quem? Pela besta de 7 cabeças. Então, meus amados irmãos, nós estamos vivendo no tempo do fim. E o inimigo, ele vai lutar. Essa besta de 7 cabeças, ela vai lutar. Se ela não pode pegar no adultério, ela vai pegar na fofoca, né? Se ela não puder pegar na fofoca, ela vai pegar na heresia. Se ela não puder pegar na heresia, ela vai pegar na divisão. Ela vai fazer alguma coisa, né? Este demônio terrível vai fazer alguma coisa para destruir a vida espiritual do meu irmão, da minha irmã. Então nós temos que ter muito cuidado. Glória a Deus. Mudo, surdo e cego. Porque se nós formos mudo, surdo e cego espiritualmente, falando, nós não vamos ver nada, não vamos enxergar nada, não vamos ouvir nada e não vamos falar nada. Porque nós somos mudos espiritualmente, cegos espiritualmente e surdos espiritualmente para não ver as coisas erradas que estão ao nosso redor. Porque se nós começarmos a olhar tudo, a ver tudo, a falar tudo, nós vamos perder a salvação da nossa alma. Mas vamos ficar com Jesus Cristo, na oração, no jejum, na consagração e na vigilância. Que Deus abençoe, meus amados irmãos, e que este estudo da besta de 7 cabeças possa edificar a tua vida espiritual. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos.